Agora, no Jornal da Integração, o professor Valnir Menezes apresenta o Saber Cuidar. Toda segunda aprendemos juntos a preservar a terra, nossa casa comum. Bom dia, professor Valnir Menezes. Bom dia, meu querido Brejo, meu amado Curimataú, bom dia, Heraldo, bom dia, Jefferson, bom dia você que acordou cedinho, né, que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, né, obrigado você aí que está viajando, está indo no sentido de João Pessoa, Campina Grande, e está sintonizado aqui na Rádio Integração, muito obrigado pela audiência. Heraldo, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre, né, tanta chuva na nossa região, e a gente vai falar um pouquinho sobre recursos hídricos, falar um pouquinho sobre água, né? Mas antes disso, né, eu coloco mais uma vez a minha indignação com a cidade de Guarabira, né? Principalmente aqueles que estão à frente da gestão, né? Como é que um problema como aquele, em pleno século XXI, tanto dinheiro que foi gasto naquela obra do centro, né, da cidade, e continua do mesmo jeito, certo? Eu sei que ainda falta algumas fases daquela obra a ser concluída, a ser finalizada, né? Mas a gente sabe que se você for ali para aquela rua Rui Barbosa, precisamente ali naquela ponte, e se você for tirar uma curva de nível, você vai observar que aquele rio, por estar assoreado, ele está acima do nível do centro da cidade. Então, além dessa obra de infraestrutura que precisaria também desassorear o rio Guarabira. E eu já disse isso por diversas vezes. Por quê? É tão que é verdade que se você for para o centro da cidade, quando você pega aqueles bueiros ali da cidade, em vez de estar sugando a água está entrando ali, não. Está saindo água de dentro dos bueiros para o centro da cidade. Entendeu? Então, se isso está acontecendo, significa que está tendo alguma coisa que está impedindo dessa água, ou está tendo um retorno. E esse retorno é muito simples. O rio, ele está 70 centímetros acima do centro. Vai falar nós vamos mostrar imagens do que aconteceu. Quem está acompanhando pelo Facebook, aí você tem imagens dos transtornos causados pelas chuvas em Guarabira, seja no sábado, seja no domingo. Então, além de tudo isso, você teria que desassorear o rio, naquela descida ali do mercado e daquela rua principal, né? Onde junta muita água, teria que se fazer alguns desvios para que essa água ela chegasse ao centro da cidade com menor intensidade. Então, não é só mexer no centro. Teria que nas descidas ali fazer alguma canalização para que essa água fosse escoando e perdendo força, para que quando chegue no centro da cidade não chegue com tanta intensidade como a gente vê. Mas o que é principal é a passagem dessa água. O rio Guarabira, ele está assoreado, precisa desassorear. Não é só chegar lá, arrancar alguns matos como eles fazem algumas vezes e achar que resolveu o problema. Não, tem que desassorear, tem que tirar ali mais de metro de terra, certo? Dentro daquele rio ali, né? Os meninos, tô vendo aí, Heraldo, tô vendo as imagens, você pode acompanhar pelo Facebook. Olha o magro. Tudo que nós estamos falando, certo? Isso aí, magro da Esquadrilha da Fumaça. certo? Isso aí que vocês estão vendo pelo Facebook não pense que é o Rio Paraíba não, viu? Isso aí é Guarabira, viu? É Guarabira, ali centro de Guarabira, os bairros de Guarabira. É ali centro... perto do PSF, né? Isso. O PSF do Juá Nações. Isso. Na travessia do Juá para o bairro das Nações. Aí já é perto da casa onde mora o Cavalcante. O Jefferson Cavalcante, essas imagens, né? Agora são do prédio, da frente lá, do prédio onde o Cavalcante mora. Pronto, então isso aí, tudo que vocês estão observando é Guarabira. Então, além de ter esse problema, certo? Problema de drenagem, a gente também precisa resolver esse problema do rio Guarabira. E a gente já falou isso por diversas vezes. Já tá ficando cansativo, né? Cansativo de tanta gente falar dessa problemática, né? A imundice, aí a parte nossa, né? Tem a parte dos transtornos da água. Isso. Eu estou comentando aqui com o Valnir o que está aparecendo lá nas imagens. Certo, não fica com raiva, não. Olha o interior do mercado público de Guarabira, para quem está vendo pelo Facebook. Olha a altura da água lá naquela senhoria que está saindo. Então tem a parte da prefeitura, as irresponsabilidades por não concluir o projeto, por não concluir a reforma do mercado, por exemplo, e tem a nossa falta de educação, porque era a chuva passando e o lixo acompanhando, porque nós jogamos lixos nas ruas. Depois daquele toró d'água, o meu vizinho ficou olhando, certificou-se de que ninguém estava olhando para ele e sacudiu do primeiro andar um saco de lixo no meio da rua para ir para a galeria.
É verdade, Heraldo. Tem toda essa problemática também. A questão do lixo é outra coisa também. Deixa que eu tava né? É outra coisa também que nos preocupa bastante. Se você observar, por exemplo, Guarabira, se você for andar em Guarabira, é uma cidade muito suja. É uma cidade muito suja. A galera realmente, se você, por exemplo, você pega um finalzinho de tardezinha, já pra noite, você andando no centro de Guarabira, é uma cidade muito suja, né? As pessoas jogam realmente lixo. Então, se você já tem toda essa problemática com a questão da drenagem da água. E além disso, ainda nós temos lixo. Quando a gente faz essa associação, a gente sabe que isso não fica legal, não é bacana, certo? Então, precisa de uma solução. Eu vejo ali quando começa a chover, eu já fico assim preocupado, né? Principalmente eu vejo a afeição, principalmente daquelas pessoas que trabalham naquelas lojas, aquelas pessoas que são ali, que são donos de comércio ali, o desespero é cada um com o rodo na mão, né? Achando que vai resolver alguma coisa, né? Então, assim, algo precisa ser feito, porque toda vez que tem chuva como essas que está ocorrendo agora, e a tendência que daqui até o mês de julho vai ser chuvas dessa forma, né? Chuvas onde os órgãos estão já lançando alguns alertas. Então será chuvas fortes, será chuvas com ventos, né? Trovões e raios. Então a gente precisa procurar uma solução, porque toda vez que isso acontece, os comerciantes têm prejuízo, e esses prejuízos são grandes, tá certo? Então a prefeitura, ela precisa fazer a parte dela, assim também como a população, o Heraldo colocou muito bem aqui, a população também precisa fazer a parte dela, não jogar lixo, certo? Porque toda vez que você está jogando lixo, imagina uma cidade como Guarabira, que tem 60 mil habitantes, se todo mundo pega e joga uma sacola de lixo no mato, o que é que vai acontecer? Ou seja, isso vai para os bueiros. A gente já tem um problema de assoreamento do rio Guarabira. Quando a gente faz associação com lixo, aí a gente sabe no que é que dá. Então a gente precisa pensar algo. E o que eu fico assim indignado, Heraldo, é com a nossa Câmara de Vereadores. Os vereadores, eles poderiam estar pressionando mais, né? Porque vocês estão aí, vocês vereadores foram colocados pelo povo. E vocês precisam observar, vocês precisam ver qual é o clamor do povo hoje em Guarabira. Eles estão muito preocupados em arrumar notas fiscais para justificar aquela verba extra de gabinete instituída recentemente. Perfeitamente, Heraldo, perfeitamente, certo? Então que os vereadores, eles possam, né, sair dessa inércia e que eles possam realmente ver os problemas que tem dentro de Guarabira, que não são poucos. A gente está colocando apenas um problema, mas são diversos problemas que nós temos na cidade de Guarabira. Eu, como sou geógrafo, né, e é muito bacana que a gente da geografia, a gente estuda o espaço geográfico, né? E nesse espaço geográfico, todos os problemas que você imaginar dentro do espaço geográfico, nós encontramos dentro de Guarabira, né? Dentro de Guarabira é a melhor cidade para você estudar o espaço geográfico, porque toda a problemática de uma cidade, seja ela grande ou pequena, nós encontramos dentro de Guarabira. Tá certo? Então esse é um dos grandes problemas que precisa ser solucionado, né? Eu sei que muita gente diz, mas tem engenheiro, tem isso, aquilo. Mas esse problema do centro, a gente precisa de uma discussão com a população, a gente precisa procurar uma resposta para isso. A gente precisa fazer uma forma de realmente resolver o problema. Porque muito dinheiro foi gasto nesse centro, muita coisa foi por ralo, certo? Vamos dizer assim, e o problema continua. Cada chuva que tem todo esse problema que nós temos, não só no centro de Guarabira, mas isso também já atinge alguns bairros. A exemplo aí do bairro do Juá, né? Do canal do Juá também, né? Isso também acontece, então a gente precisa procurar uma solução, né? Uma solução para tudo isso. A gente precisa pensar, fazer audiências públicas, seja lá o que for, mas que precisa de uma solução, precisa. Se ainda tem 2, 3 fases para fazer desse plano de saneamento, então vamos fazer. A Câmara, vocês precisam pressionar, certo? Os vereadores precisam pressionar o Poder Executivo para que realmente ele resolva o maior problema que Guarabira tem hoje, que é justamente essa questão dessa falta de drenagem que nós temos na cidade de Guarabira, no centro de Guarabira, né? E tudo isso gera prejuízo para os comerciantes, gera prejuízo para as pessoas, gera prejuízo para todos nós. Então, essa é a minha indignação, essa é a minha revolta com aqueles que estão à frente da gestão do município de Guarabira.
Então, caro Jefferson, Heraldo Luiz, hoje a gente traz essa problemática da chuva e diante desse problema da chuva, eu trago algumas coisas aqui, algumas preocupações que nós precisamos ter. A gente sabe que durante esse período nosso, né, que praticamente já, vamos dizer assim, já começa as chuvas na nossa cidade, as chuvas na nossa região, então nós precisamos ter alguns cuidados. Por que eu estou colocando isso? Porque quando vem esse período de chuva, lógico que automaticamente nós começamos a acumular água em alguns depósitos, e aí é onde vem uma certa preocupação para a gente com isso. Por quê? Porque a partir daí a gente lembra que períodos como esse depois vai vir sol, vai vir um período mais seco, e aí é onde vai começar a proliferação do chamado mosquito da dengue, né? Eu estava vendo aqui que aqui no nosso país, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água. Quando eu digo água de qualidade nenhuma. E que 100 milhões de pessoas, 100 milhões de uma população, vamos aí estimar em 215 milhões, 100 milhões não têm acesso a saneamento básico. Tá certo? Então, às vezes, você acumula água e às vezes, ao acumular essa água, principalmente essa água de chuva, você não tem os cuidados necessários. E a partir daí, o que a gente vê são surtos e mais surtos. O meu grande medo aqui hoje é surtos e mais surtos que poderá ter em relação à questão da dengue. O ano de 2022, nós batemos o recorde de números de morte por causa de dengue. Ou seja, em 2015 nós tínhamos 968 mortes no Brasil confirmada por dengue. Já em 2022 passamos para 1.016, ou seja, houve um crescimento. E a minha preocupação é que esse ano agora, né, a gente vê que os anos anteriores não teve chuva como nós estamos tendo agora. As previsões, graças a Deus, elas são boas para esse ano de chuva, né? O grande problema é que com isso, lógico e evidente, acontece alguns desastres, porque essas chuvas vêm com grande intensidade. Nós temos 3 massas de ar que se encontram no Nordeste, né? Uma massa de ar que vem do oceano, outra que vem da Amazônia e uma massa de ar que vem da Argentina, uma massa fria. Então, elas se encontram justamente em cima da região Nordeste, certo? E isso, por ter essa convergência dessas 3 massas de ar, isso aí termina às vezes sendo um pouco danoso para a gente, porque vem com grande intensidade, nós não estamos preparados para isso, certo? E acontece esses problemas. Mas a minha grande preocupação hoje é o cuidado que nós devemos ter com essas águas paradas, com essas águas que são captadas. Então, assim, é aconselhado que se você, por exemplo, se você está nessa margem de 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água, procure a sua Secretaria de Saúde, procure o seu PSF, procure lá e peça hipoclorito, peça pastilha de cloro para que você possa tratar essa água, certo? Você não pode chegar, porque essa água está limpinha, às vezes você está olhando para a água, você não consegue perceber ali alguma coisa que tem, alguma doença que tem naquela água, alguma bactéria, alguma coisa que tem naquela água. Você toma, né? E a gente sabe que boa parte da nossa população, principalmente crianças e adolescentes, a maioria delas, elas vão para os hospitais acometidas por doenças que de forma direta ou indireta está ligada, né? Está ligada ao quê? A questão da má qualidade da água. Mandar um abraço aqui para nossa amiga Kessia, né? Kessia Mello está nos acompanhando. Gente boa. Sobrinha de Valquírias fora. Saudade dela. Apareça, viu, Kessia? Que saudade também mata, tá certo? A doutora Vanessa Viegas, nova diretora do Hospital Regional de Solânia, já está conosco aqui na emissora. Kessia Mello é militante da esquerda e do movimento pela ecologia. Ecologia é uma grande... Todas as causas boas. É verdade, Heraldo. Então, assim, a gente deve ter um certo cuidado. E até nessa água que a gente... Aqui é muito comum, né, naquele programa que teve P1+, que foi um programa de cisternas que foi distribuída por todo o Nordeste. Até essa cisterna nossa, nós temos que ter um certo cuidado também com ela, né? Eu aconselho a você que juntou essa água da chuva, tem gente que gosta da água da chuva, primeiro que a gente não pode misturar essa água. Se você pegou água
essa água que é tratada, né, principalmente da operação pipa, que a gente recebe do Exército, por exemplo, que é uma água tratada que foi clorada, você não pode colocar água da chuva, misturar. Se você misturar, com poucos dias essa água vai entrar num processo de eutrofização. O que seria isso, eutrofização? Seria o envelhecimento, seria a criação, né, de matéria orgânica dentro da água, certo? Então não é bom que você misture. Então quando você recebe essa água, você teria que separar a água que você utiliza, essa água que você recebe da operação pipa, ou com essa água da chuva. E o interessante é que você coloque pastilha de cloro. Procure aí a secretaria do seu município, né, a Secretaria de Agricultura, e peça, né, que vem recurso para isso, para que você possa colocar uma pastilha de cloro. Então uma pastilha de cloro daquela, a maioria das cisternas aí são em torno de 16 mil litros, né, essa para beber. Você pode colocar uma pastilha daquela sem nenhum problema. Você coloca a pastilha e o interessante é que você não usa aquela água no mesmo dia. Você o deixa pelo menos para usar no outro dia, porque como o cloro ele é volátil, né? Ele vai primeiro matar todas as impurezas que tiver dentro daquela água e depois, como ele é volátil, ele vai embora, não tem nenhum problema, né? Então o interessante é que você beba essa água, utilize essa água pelo menos de um dia para o outro, tá certo? Então não misturar. Se você não tem acesso, mas eu não tenho acesso à pastilha de cloro, procura também o pessoal da Endemias, que eles têm aqueles hipocloritos, né? As garrafinhas que pode também ser ter utilizado ali. Ou você pode também, se você não tem acesso a nenhum disso, ferver a água. O interessante é que você ferve essa água, mas que jamais você vá beber essa água sem que ela tenha nenhum tratamento, certo? Porque isso pode ser prejudicial para você. Mas a gente está já finalizando aqui o nosso quadro, mas dizer a vocês que tenham muito cuidado com essa questão de água parada, tenham muito cuidado com essa questão dessas águas, porque o ano passado nós batemos o recorde de morte, eu estou falando apenas por dengue. Dengue. E a gente sabe que teve outras, né? A chikungunya, teve a questão da zika, que também é transmitida pelo mesmo mosquito. Então a gente tem que evitar água parada. A gente, se tiver água na sua casa, a gente tem que cobrir tudo bonitinho, para que esse ano a gente não bata o recorde que nós batemos o ano passado. Quando eu era menino tinha martelo, ainda existe martelo. Martelo, com certeza, Haroldo. Bonitinho, um bichinho. Mas aquilo é um mosquito, aquilo é o martelo? Aquilo é o perigo, Não é martelo, né? Não, né? Seria uma lava, né? Seria uma lava. Mas eu também, a gente chama realmente de martelo. Mas aquele martelo nada mais é do que uma larva do mosquito, okay, né? Que ali ele vai passar por um processo evolutivo e vai se transformar de novo no mosquito. Então esse é o grande problema. É tanto que o agente de endemias, o agente de saúde, quando ele vai à sua casa, principalmente o de endemias, né, ele coloca aquela luz e ali vê se tem a presença do martelo. Se tiver a presença do martelo, isso confirma que ali tem a presença também do mosquito. Valeu, Valnir. Emboá come o quê? Oi? Emboá come o quê? Conhece emboá, né? Sim. Bichinho colorido, ele passa o verão todo escondido. Tá cheio agora. Esse final de semana a gente fez trilha. Um abraço. Um abração, obrigado pelo espaço, Heraldo. Messinha tá dizendo, tu resgata tudo, emboá, martelo. Vamos chamar o intervalo, mas vamos para o intervalo. Quem tá pela live fica assistindo as imagens, Cavalcante um pouco ainda das chuvas caídas ontem. Até segunda. Até segunda, se o Criador assim permitir. Domingo é domingo de Ramos, né? Isso. Inicia a Semana Santa, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. O padre Gaspar Rafael esteve na terceira Romaria missionária e lá, nosso pedido, ele conversou com o bispo de Floresta de Barro, Dom Luiz Cápio, que esteve presente na celebração dos 100 anos do padre teólogo José Comblan. A gente vai ouvir mais tarde aqui no programa. Tchau, tchau. Tchau, forte abraço. Olha aí, a gente volta após o intervalo conversando com a doutora Vanessa Viegas, ela é a nova diretora do Hospital de Solânia. Estamos apresentando Jornal da Integração.